irmãos e amigos! Hoje eu tô aqui com três mulheres muito especiais, três mulheres missionárias, para a gente bater um papo sobre missões. Eu vou pedir para elas começarem se apresentando a missão delas e um pouquinho do que elas fazem no dia a dia delas. Bem-vindas, meninas! Olá. Bom, meu nome é Laura Dumont. Eu venho de Garça, no interior de São Paulo, e trabalho aqui na Missão Sal. Esse ano completo 6 anos aqui, uma missão que trabalha com várias frentes, né? Entre as pessoas marginalizadas, em situação de rua, na prostituição, crianças da comunidade do Cigano, aqui em Santo André. E o meu trabalho especificamente tem sido com as mulheres, as garotas de programa, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso depois, tá bom? Boa noite, meu nome é Aninha, Ana Beatriz, também sou da Igreja Batista de Garça e atualmente eu trabalho na Calha Norte do Pará com a missão Novas Tribos do Brasil entre uma etnia indígena brasileira. E também no decorrer dessa entrevista, desse bate-papo, vocês vão conhecer um pouquinho mais quais são os nossos trabalhos, nossas frentes, objetivos, enfim, tudo que a gente tem feito para cá. Eu sou a Bruna, eu atualmente moro em Cuiabá, no Mato Grosso, e hoje eu sou missionária em tempo integral da Jocum, Jovens com uma Missão, aqui mesmo. Eu fiz a minha TED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, que é uma porta de entrada para a Jocum no ano passado, em São Paulo, e aí eu fiquei o ano todo aí e eu voltei esse ano, estou trabalhando com a base aqui em Cuiabá mesmo. Legal. E vocês podem contar para a gente um pouquinho de como foi o primeiro contato de vocês com esse tema missões, se isso influenciou vocês logo de cara, se foi um processo, e como que foi essa preparação e direcionamento para onde vocês estão trabalhando e servindo atualmente? Então, no meu caso, que eu me lembro, assim, foi quando eu fui em um culto na primeira Batista lá em Garça, não na igreja onde eu me converti posteriormente. Eu lembro que tinha uma mulher que ela falava sobre uma experiência missionária que ela tinha tido na África, talvez, eu não lembro, não sei exatamente. Mas eu sei que aquilo me comoveu de certa forma, mas até aquele ponto gerou só uma comoção, assim. Eu falei, nossa, que incrível, né? Tem gente passando por inúmeras necessidades ao longo do mundo e eu tô por fora disso. Até aí foi ok, eu fiz uma colinha, então vocês vão me ver olhando para o lado aqui. Eu não esperava que a Ana Beatriz estivesse nesse vídeo por falar de você, amiga. Mas assim, eu acho que foi um processo super gradual. E ele tem início, assim, de fato, com eu já gostar de morador de rua. Eu sempre gostei, mesmo antes da minha conversão, né? Então, eu era do tipo que sentava na rua e eles tocando, tipo, se tinha alguém perto tocando violão ou cantando uma música, eu já estava no meio, dividia lanche, isso já era meu. Até que eu vou para a igreja e aí a Ana Beatriz, né, foi a primeira menina da nossa igreja lá a ir para missões, assim, e de um círculo de relacionamento muito próximo meu. Isso, de certa forma, me chamou mais atenção. E aí eles foram. Ela estava no Peniel nessa época, né, amiga? E foram para Garça apresentar um teatro para chamar as pessoas para essa realidade, né, da pessoa indígena e tudo mais. E eu nunca dei para morar em mato ou, tipo assim, qualquer aproximação com a natureza. Eu falei, gente, isso não vai dar para mim, mas eu lembro de ter chorado loucamente, assim, na peça, né? Mas eu queria que outras pessoas conhecessem Jesus através da minha vida. Então, uma das moças apresentou a Missão Sal e me impactou ali naquele momento. Foi a minha primeira experiência pentecostal da vida, que, que eu senti assim muito forte no meu coração quando ela me convidou para vir conhecer aqui e disse que até traria a gente, né? Aquele dia eu ouvi a voz de Deus muito clara dentro de mim, dizendo que eu não teria uma oportunidade como essa e que eu deveria fazer isso, mas se eu não fizesse tudo bem, Deus ia continuar cuidando. Mas me enchi de coragem, ouvi essa voz e vim, né? Vim para morar aqui 6 meses só, vou completar 6 anos. E eu acho que quando eu conheci a Missão Sal, não porque é a missão ou porque Deus só mora aqui, né? Não é isso, mas eu realmente comecei a viver assim. Então, missões para mim
significa hoje a minha vida, né? É muito maravilhoso. Então, para mim foi um processo que começou lá atrás, com algumas influências de pessoas próximas e com essa coisa, assim, de uma convicção que Deus plantou no meu coração e me trouxe até aqui. Legal. Eu acho que para mim foi gradual. Desde que eu me conheço assim por gente dentro da igreja, sempre estava nas viagens missionárias, né? Sempre ia fazer uma apresentação de dança, teatro, evangelismo. E eu lembro de uma que me marcou muito. Acho que foi a primeira que eu fui com 15 anos, né? E a gente estava dançando na rua e o pessoal me parou e perguntou se eu era missionária da Jocum. Aí eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, estou sendo confundida com uma missionária, né? Eu achei incrível mesmo. Mas, de forma geral, eu lembro que o que me impactou é que era um bando de jovens, né? Um pouco até inconsequentes, mas a gente se juntou para conseguir fazer uma reforma na casa de um homem que estava passando por um problema sério de adicção. E a gente não tinha dinheiro para nada. E de repente a gente juntou todo mundo as moedas, todo mundo conseguiu deixar de comprar alguma coisa lá no Paraguai para ajudar de alguma forma a construir alguma coisa melhor na casa dele. E no final a gente conseguiu um monte de coisa mesmo, tipo até móveis, né? E o sorriso daquele cara no final daquela uma semana de trabalho que a gente tinha colocado ali, né? Foi tão surreal, assim, foi um sopro de esperança na vida de alguém que talvez não tinha esperança nenhuma naquele momento, né? Então, se eu lembro de uma lembrança bem remota sobre missões, é essa viagem missionária. E depois, com o passar do tempo, isso foi consolidando, né? No meu coração, na minha vida, até que Deus me direcionou para a área indígena, e eu não tenho dúvidas que é para isso que eu nasci, é isso que eu vou fazer da minha vida. Mas foi gradual. Eu tive medo, tive inseguranças, mas Deus sempre estava me guiando mesmo, firmando os passos, me mostrando o caminho que eu devia seguir. Então, o meu processo de missões foi um pouco diferente do da Laura, né? A missão com a qual eu trabalho hoje, ela demanda um pouco de estudo, de preparo, porque eu tenho que aprender outra língua, lidar com outra cultura, e também é exigido da missão que eu faço parte. Então, no meu caso, eu fiz 2 anos de teologia no Instituto Bíblico Peniel, que a Laura também conhece, e depois 1 ano e meio de antropologia e linguística, para me preparar melhor para as questões culturais que eu estou enfrentando hoje, né? Então, foi um tempo especial na minha vida de preparação e eu sou muito grata a Deus por isso. E hoje estou aqui, servindo a Deus na Nova Ciclos. Eu cresci nesse contexto de missões. Os meus pais, quando eu nasci, eles já cuidavam de congregações, de uma congregação da igreja batista, em Vila São José. E aí eu tenho poucas memórias sobre isso, mas no ano 2000, quando eu tinha 7 anos, eles foram trabalhar em Minas Gerais, em Mevalha. Na verdade, em Canaã, depois em Mevalha, né? Então, eu já cresci nesse contexto de missões. E aí eu sempre amei a igreja, sempre amei servir. Na verdade, eu falo até que quando falam assim, qual é o seu dom? Meu dom é servir. Sempre amei servir. E aí a gente sempre, eu e meus irmãos, né, a gente sempre ajudou aqui no louvor, aqui com as crianças, com todas as atividades das igrejas, que na verdade sempre foram igrejas pequenas. Meus pais começavam, acabava que a gente, quando a igreja ia tomando forma, assim, a gente já partia para outro lugar. Então, eu já cresci nesse contexto de missões. E aí, quando eu era adolescente, eu falava, vou ser missionária, vou ser missionária. Mas aí, em 2009, eu já tinha 16 anos, o meu primo me entregou
um folhetinho de uma próxima escola, de uma IPED da Jocum, e uma das coisas que eu sempre busquei entender era qual era o meu ministério, porque a gente cresceu fazendo tudo que precisava ser feito na igreja e eu nunca me achei muito capaz de nada, assim, tipo, criança, esse é o meu ministério. Não, eu nunca me encontrava num ministério específico. Então, eu achei que a escola ia me ajudar. E aí passou-se muitos anos. De 2009, ano passado, é que eu consegui ir fazer escola. E aí tem sido um tempo de caminhar em missões mais, assim, sozinha, né? Não mais aqui com a minha família, porque acabou que eu fui, passei um ano em São Paulo, agora eu estou de volta, mas eu estou dando os meus primeiros passos hoje, atualmente, né? Acho que há um ano e pouquinho. Tem sido ainda uma descoberta, eu ainda estou entendendo qual é o meu ministério, qual a área, mas eu tenho servido com tudo que eu tenho nos projetos que a gente tem aqui. A Jocum Pantanal trabalha muito com crianças, uma comunidade que ela fica situada. E então, antes de ir, ano passado, para a ITED, os meus pais já trabalhavam com uma comunidade aqui pela nossa igreja aqui no bairro. E aí a gente estava nessa pegada de projetos de música, eu sou do louvor, então a gente ensinava a música para as crianças, e aí eu tenho caminhado assim, servindo como eu posso, onde eu estou. Gente, muito legal ouvindo vocês. Uma coisa que passou pela minha cabeça foi como é interessante que pessoas de diferentes lugares, com diferentes contextos, estão trabalhando assim no mesmo pedacinho do reino, né? Assim, com o mesmo objetivo dentro de uma mesma área, embora em frentes diferentes, né? Então, contem pra gente um pouquinho agora sobre o dia a dia de vocês, assim, mais rotina mesmo, e especificamente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia e reclusão, como que isso tem afetado vocês e como que fica, assim, o trabalho de vocês de modo geral com essas mudanças que estão acontecendo no mundo? Então, atualmente, né, o meu dia a dia, ele tá em dividir o meu tempo com os cuidados da casa, né? Aqui a gente tem uma casa que moram. Hoje a gente está com uma quantidade de pessoas reduzida, porque nós temos duas casas, uma aqui em Santo André e uma em Itaquá, as duas funcionando com funções diferentes nesse momento de pandemia. Lá estão acontecendo algumas construções, perfuração de poço, então algumas coisas que precisam de mais gente. Então, muita gente da nossa casa se deslocou para lá, quem não está estudando. Então, aqui nós estamos em aproximadamente 18 pessoas no momento, o que é pouco. Geralmente, a nossa casa ela chega a ter 30 pessoas morando. E meu trabalho tem sido esse: cuidar da casa, me dividir entre os afazeres de limpeza, enfim, tudo que a casa precisa. Sair para fazer compra, porque como a gente está em lockdown aqui, uma pessoa só sai para fazer as compras. Então, a pandemia ela foi mexendo com toda a estrutura da nossa missão. Desde o ano passado, a gente completou mais de um ano já de isolamento social aqui, porque no ano passado a gente parou em março, aproximadamente dia 15, 12 de março, a gente já tinha fechado tudo, parado todos os trabalhos externos, e isso se estendeu até agora. Então, se antes a minha rotina era de segunda a sexta me dividir entre os trabalhos da casa, mais os trabalhos externos, os ministérios, tanto com mulheres, travestis e crianças, tudo que a missão tinha para fazer fora, a gente estava junto, e aí tinha uns cultos aos domingos. Agora, tudo isso teve que se encaixar aqui. No final do ano passado, a gente até tomou a atitude de fazer uma retomada de projetos, então a gente ajudou as crianças da favela ali com as lições escolares, que a maioria deles estava atrasado. Então a gente tinha um prédio que a gente abriu para eles irem, uma quantidade reduzida de pessoas, mas a gente foi apoiando e ajudando essas crianças a tomarem o mesmo passo das outras que estavam fazendo, né? Mas tivemos que parar também no final do ano, e aí a gente retomou a Cracolândia de São Paulo, né, que a gente parou por um longo tempo, mas nós não vimos muitas incidências de pessoas com a Covid lá, e as pessoas que estavam no entorno, trabalhando, falaram que estava seguro, então a gente voltou.
e só paramos essas semanas que o governo pediu mesmo. Então, além dessas coisas que eu disse que a gente faz dentro de casa, vamos à Cracolândia. Uma outra coisa que nós fizemos no ano passado foi dar uma atenção muito maior às pessoas de dentro da nossa casa. Então, foi um tempo onde a gente redescobriu a forma de se relacionar. Isso foi muito legal. E tem crianças que moram aqui, tem 4 crianças. Então, a gente também virou professor, né, delas para poder ajudar com as lições de escola. Então, no ano passado, eu surtei 3.000 vezes dando aula, tentando aprender matemática, não era nem ensinar. E isso também foi uma big de uma mudança na nossa rotina, né, na nossa vocação até, porque a gente acha que, não é que a gente acha, eu particularmente sempre pensei que essa coisa de ser vocacionada para ser missionária ia me dar um setor, né, de trabalho, e a gente vê que a demanda é outra, as necessidades são inúmeras e o negócio é estar pronto para responder o chamado em qualquer circunstância. E hoje, particularmente, eu também tenho uma responsabilidade a mais, sem o Paulo e a Silvia aqui, que são os responsáveis dessa organização, eles estão cuidando lá de Itaquá, então eu fiquei na responsabilidade de administrar algumas questões da casa, tomar algumas decisões, e isso realmente tem mexido comigo na área da responsabilidade. Comecei a faculdade, então tenho que estudar bastante, porque quero ser boa nessa área para poder educar, alfabetizar pessoas. Educar não, que a gente não educa, né? Mas alfabetizar pessoas, tirar elas da situação de falta de dignidade, né? E poder mostrar para elas um mundo que é muito bonito e que Jesus tem preparado para a gente. Eu não sei se respondi tudo, dei até uma olhada, assim, que a pandemia, eu acho que você perguntou bastante sobre a pandemia também. Eu acho que o impacto dela na nossa casa mexeu em todas as áreas. Higiene, a gente redobrou os cuidados, né? Limpeza, relacionamentos, a gente sentiu uma intensidade de emoções, sabe? E no começo, assim, particularmente, eu tive muito medo. Não tive medo de morrer, não tenho ainda, mas eu tive muito medo de trazer o vírus para casa, sabe? De contaminar pessoas, que aqui a gente tem pessoas com comorbidades. Então, tive e tenho esse medo muito, assim, grande, mas tiveram essas partes boas, né? E uma parte que eu achei muito positiva foi o fato de que você estar mais focado na relação traz alguns pontos positivos. E para mim, o grande ponto positivo foi enxergar mais, ter mais sensibilidade com quem mora comigo e poder buscar ser uma pessoa melhor para essas pessoas, sabe? Eu acho que isso foi algo que começou, né, para mim. Então, eu acordo cedo, tomo café com o pessoal de manhã às 8, e aí é relacionamento durante o dia e fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu acho que é basicamente isso, né? E o que ficou mais difícil é porque a gente não pode ir para o ministério. Hoje de manhã a gente estava lendo a Bíblia e a gente leu Romanos 8, e eu fiquei bem chateada assim com o fato de que de você ler, né, que a natureza ela espera a manifestação dos filhos de Deus de alguma forma, e a gente agora está limitado, está preso dentro de casa, né? E quem tem chamado missionário, eu acho que assim como eu, fica querendo sair, fazer algo, se levantar. E no momento o que eu tenho é o que está dentro de casa, né? Então me sinto meio de mãos atadas. Ontem uma cafetina morreu de Covid, de um prostíbulo muito próximo, ela era uma grande amiga pra gente. Eu fiquei muito triste, mais triste ainda por não poder estar junto dos familiares, né, das garotas de programa nesse momento. Mas é o que a gente está vivendo no Brasil e é o que tem que ser encarado. Acho que é isso que aconteceu nesses últimos tempos. Tá, então eu vou resumir mais ou menos. Em março do ano passado, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Laura, né? Teve a questão das barreiras sanitárias e a gente não podia entrar nas áreas indígenas, e os indígenas também estavam impedidos de descer para a cidade e tudo mais. E nesse período a gente tentou ter uma mentalidade mais positiva, né, quanto à pandemia, e pensar, não, o próximo mês a gente vai conseguir entrar e vamos tocar a nossa vida. Então, nesse processo de espera, a gente conseguiu realizar muitas coisas, né?
Uma delas é, sim, a consolidação do nosso casamento, no ambiente livre de muitos atritos e de choques culturais, coisas mais nesse sentido, né? E nós construímos uma casa muito bonita, estão convidados, quem quiser vir conhecer, né? E para quem conhece mais ou menos o trabalho, o Felipe, ele está aqui há 10 anos. Então, ele tem 10 anos de língua e cultura na minha frente. E eu tenho 10 anos de atraso, né? Nessas duas etapas. Então, o Felipe já está conseguindo focar muito mais em produção de materiais, tradução da palavra, tradução de textos bíblicos, tradução de materiais didáticos. E eu estou no ABC do negócio, tentando entender como a língua e a cultura funcionam. Então, nós aproveitamos que estávamos em etapas tão diferentes para focar o nosso tempo em estudos de coisas diferentes, né? Então, esse tempo na cidade foi muito bom para isso, para mais estudo, né? Mas a gente conseguiu, o ano passado, uma autorização do cacique da aldeia, e juntamente com os testes, mostrando que a gente não tinha Covid, não tinha nada, a gente conseguiu entrar na aldeia. E foi, assim, minha primeira experiência morando lá, e, assim, possivelmente por muitos anos, né? Sei lá, ia falar pro resto da minha vida, mas por muitos anos, pelo menos até a gente ver a igreja estruturada, firme, a palavra de Deus traduzida na língua deles. Então, assim, vão muitos anos, né? E foi uma experiência incrível. Agora, em termos de rotina, só o que talvez é bem diferente o meu ministério das meninas é o tempo que a gente muda as atividades, né? Então, a gente está tentando fazer 3 meses na aldeia e 1 mês a 20 dias na cidade. Então, a gente otimiza o nosso tempo na aldeia, fica lá 3 meses de bloco para conseguir ter manutenção dos relacionamentos, lidar com todas as situações, entender a cultura e tudo que surge, né, no meio disso. Só que também, quando a gente sai, é toda essa vida que a gente carrega daqui que a gente tem que dar uma manutenção, né? Então, são as contas que tem aí para pagar, as igrejas que você tem que manter relacionamento. Como os indígenas, eles estão, sim, com medo da pandemia e tudo mais, muito deles não têm vindo para a cidade. Então, a gente tem uma lista, assim, quilométrica de coisas que a gente precisa comprar, substancial, assim, tipo havaianas que eles usam toda hora, roupa porque acaba, anzol porque eles precisam pescar. Então a gente fala assim, poxa, mas eles ficam 1 mês na cidade, né? Passa muito rápido e assim não dá tempo de fazer tudo. E quando a gente leva, a gente tem que levar assim uma vida com a gente. E quando a gente sai, a gente tem que trazer uma vida com a gente. Mas o nosso tempo, ele é gasto em manutenção de casas também, tem que dar manutenção da casa da cidade. Quando a gente chega na aldeia, tem 2 casas em cada aldeia, nós moramos em 2 aldeias diferentes. Então, só aí são 5 casas para a gente dar manutenção. Aí, com tudo, né? É fungo, Deixa eu pensar. Ai, morcego, rato, tudo isso você tem que cuidar na aldeia para que não tome conta, né? Então, tem essa parte que é grande de manutenção de casas, manutenção dos relacionamentos, e esse eu tô assim, só Deus para me ajudar, porque eu não falo a língua deles, então a minha manutenção de relacionamento com eles é o Felipe que me ajuda, né? E no que a gente pode, a gente vai dando exemplo, instruindo, mas assim, o Felipe consegue fazer isso com um alcance muito melhor do que eu e maior por causa do nível de língua que ele está nesse momento.
Basicamente isso. Para mim foi desafiador e assustador, porque eu sempre orei, como eu disse, né? Demorou muitos anos até eu conseguir decidir e resolver obedecer e ir fazer, né, TED. E aí eu falei, Deus, por que na pandemia? Mas eu aprendi muito com Deus. A gente sempre vai achando que a gente já sabe o que Deus quer, o que Deus vai nos ensinar, né? E principalmente quando se trata de missões, eu deixei meu emprego e tudo mais, aí fiz minhas reservas, falei, eu vou conseguir, né? Vou pagar minha escola, vou fazer minhas coisas. E aí eu pensei assim, que Deus, se ele quiser me ensinar alguma coisa, provavelmente vai ser depender dele financeiramente, essas coisas. Mas eu aprendi a depender dele em outros aspectos, quase praticamente todos os aspectos da vida. E foi um tempo que ele me ensinou muito, porque eu sempre tive muitos medos, muita ansiedade, então ele me ensinou muitas coisas assim sobre isso. Eu não aprendi tudo 100%, ainda estou no processo. Mas no ano passado, ele interrompeu assim, né? Porque a escola que eu fui fazer, ela duraria 6 meses e depois eu entenderia o que Deus queria que eu fizesse. Mas acabou que a nossa escola não foi completa por causa da pandemia, então em maio nós paramos no período teórico, até formamos, fizemos lá uma festa e tudo. E aí ficou programado para o final do ano o prático, o prático de ETED, ele é um tempo de pôr em prática as coisas que a gente aprende, né? Mas é o tempo que a gente vai de verdade para um lugar trabalhar com as igrejas ou com as comunidades e tudo mais. Então gera muita expectativa. E aí a gente ficou aguardando até outubro, e aí no intervalo surgiu a oportunidade de fazer uma escola, que eu tive o prazer de estar em Vila São José no passado, e eu falei um pouco sobre sobre o que é a escola, né, que é o Word by Heart, que é sobre memorizar a Bíblia, um livro especificamente, né, eu trabalhei com o livro de João, para trabalhar com povos de oralidade, e esse é o objetivo assim, final da escola, mas a gente eu, na verdade, nunca tive intenção de fazer essa escola e, de alguma forma, Deus confirmou que eu deveria fazer. Então, apesar da pandemia ter atrapalhado os planos com a ETED, ele me deu uma oportunidade de conhecer a realidade dos povos de tradição oral e, na verdade, não na prática, né? Mas ter um tempo de entender esse ministério que eu nunca tinha parado para pensar, para ler sobre ou para pesquisar. E uma outra coisa que a pandemia me ajudou foi de aprender a ter tempo de intercessão com o Senhor, de orar mais, de ter mais intimidade, de buscar mais intimidade com ele mesmo. Eu acho que, por um lado, foi ruim, porque a gente estava com muita expectativa de ir para as ruas, a gente estava em São Paulo, então a gente tinha expectativa de trabalhar na Cracolândia, nas áreas de prostituição, mas a gente acabou não conseguindo fazer essas coisas. Mas no final do ano a gente conseguiu ir para o Pará, então a pandemia, ela meio que rearranjou as coisas assim, e ao mesmo tempo que foi assustador, acabou me ensinando muitas coisas. E hoje, a rotina ali na base, onde eu estou servindo, a base está trabalhando com projetos com a comunidade que estavam parados, mas a gente acabou retornando no início de fevereiro, com os cuidados que precisa ter e tudo mais, e sempre observando, planejando se continua ou não, né? Os cuidados que essa pandemia está exigindo, mas também eu estou principalmente servindo uma escola, a ETED também, que eu acho importante por ser um tempo de preparo, um tempo das pessoas, que as pessoas tiram para conhecer mais de Deus, entender seu ministério e, de fato, né? Então, eu acho importante colaborar. Eu me senti desafiada por Deus a estar ali esse ano trabalhando, ajudando, servindo.
na capacitação de uma nova escola, né? Então, a rotina da escola é corrida, é puxada, tem uma programação diária de aulas, de tempo de devocional, de tempo de meditação, e infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está saindo com os práticos de final de semana, servindo as igrejas. Esse é o lado negativo. Mas a gente está com a expectativa de conseguir fazer o prático no mês de maio, abril, maio. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, estamos orando. Mas tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido muito com isso.